Os imperialistas dos Estados Unidos bloqueiam a economia de Cuba. No dia 1º de janeiro de 1959, os revolucionários cubanos, liderados por Fidel Castro, destituem o ditador Fulgêncio Batista, que era submisso aos Estados Unidos e mantinha a economia cubana dependente das empresas americanas. O governo Batista concedia às empresas americanas o direito de explorar os recursos de Cuba, como o níquel, pagando pouquíssimos impostos e podendo repatriar todo o lucro de volta para os Estados Unidos. De acordo com Salim Lanani, doutor especialista em assuntos cubanos, o controle que as multinacionais americanas exerciam sobre a economia cubana era tão poderoso que era impossível realizar qualquer reforma sem afetar seus interesses. Pensando em conquistar a independência econômica e política dos Estados Unidos, o novo governo cubano inicia uma série de reformas, como a reforma agrária, assim como nacionalizações legais e remuneradas das empresas estrangeiras em território cubano. Isso leva a uma perda de domínio dos Estados Unidos sobre Cuba. Em resposta, no dia 17 de março de 1960, o governo do presidente Eisenhower toma a decisão formal de derrubar o governo cubano recém-estabelecido. Essa decisão levaria a uma série de ataques dos Estados Unidos contra Cuba, e hoje eu vou focar especificamente nos ataques econômicos contra a pequena ilha. Ao longo de todo o século XX e início do século XXI, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas sobre Cuba. Durante a Guerra Fria, Cuba tinha todo o bloco soviético como parceiros comerciais, o que reduzia muito o impacto das sanções. Mas com a derrubada da União Soviética no início dos anos 90, os Estados Unidos começam a reforçar o embargo. A Lei Torricelli, de 1991, determina, por exemplo, que qualquer navio que tenha atracado em Cuba nos últimos 6 meses ou que carregue qualquer produto cubano está proibido de atracar nos Estados Unidos. Já a Lei Helms-Burton, de 1996, estabeleceu uma série de punições para empresas americanas ou estrangeiras que comercializarem com Cuba, o que força as empresas a terem que escolher entre comercializar com uma pequena ilha ou com a maior economia do planeta, essencialmente estrangulando ainda mais o país. Para se ter uma noção do impacto dessas sanções, antes de Torricelli, Cuba importava 720 milhões de dólares de bens anualmente de empresas americanas, 90% dos quais eram comida e remédio. Entre 1992 e 95, apenas 0,3 milhões de dólares foram aprovados para venda por empresas americanas. Isso causou uma falta de itens médicos, que levou a um aumento de 48% nas mortes por tuberculose e surtos de várias outras doenças. Posteriormente, os Estados Unidos suspenderam o bloqueio ao comércio de alimentos, mas o de itens médicos persiste até hoje. Um outro impacto do embargo é que Cuba não consegue mais adquirir algumas das peças de estações de tratamento de água, o que coloca em risco cerca de 4 milhões de cubanos. Além disso, em 2011, Cuba recebeu cerca de 110 milhões de dólares em investimentos estrangeiros, mas poderia ter recebido mais que o triplo se não fosse o embargo. No mesmo ano, a República Dominicana recebeu 2,4 bilhões de dólares, e o governo americano é pesado nas punições do embargo. Em 2009, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos aplicou uma multa de quase meio bilhão de dólares ao Banco Credit Suisse por transações financeiras que furavam o embargo. Vários grandes bancos interromperam seus negócios com Cuba por causa disso, incluindo Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Royal Bank e HSBC. Até mesmo o turismo, um ponto forte da economia cubana, é afetado pelo embargo. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, dos 7 milhões de cidadãos americanos que compram cruzeiros para o Caribe anualmente, cerca de 1 milhão visitaria Cuba se não fosse o bloqueio. O governo americano já chegou até a negar visto a executivos de empresas canadenses, como a Sherritt International, que possui uma operação de mineração em Cuba. No total, o embargo já causou mais de 700 bilhões de dólares de prejuízo no país. Enfim, eu poderia continuar citando vários exemplos como os anteriores, mas eu acho que o argumento já foi feito. O embargo limita fortemente as possibilidades para Cuba. E olha que mesmo assim o país ainda cresce, apesar das dificuldades. Um ponto de destaque é a saúde pública cubana, que é a melhor da América Latina, e se compara a países europeus. O motivo disso é simples: alto investimento público e um planejamento da formação médica para que ela seja voltada ao cuidado primário e preventivo. Estudantes de medicina em Cuba são estimulados a passarem cerca de 3 anos trabalhando em zonas rurais, cumprindo serviço social, voltado para o cuidado familiar. Além disso, desde 1965, Cuba possui um sistema de policlínicas comunitárias, que fornecem serviços de saúde básica, especializada e diagnósticos, tudo de forma gratuita. Cada cidadão cubano faz pelo menos um check-up anual preventivo. Com isso, apesar de Cuba não conseguir adquirir remédios com facilidade, a demanda por medicamentos é baixa, já que as pessoas ficam doentes com menos frequência. E os resultados dessas políticas são muito claros. Apesar do embargo, Cuba tem a maior expectativa de vida da América Latina, menor mortalidade infantil e maior número de médicos per capita, o que não é tão inesperado, considerando que o herói nacional do país era literalmente um médico, Dr. Ernesto Guevara. Talvez nós brasileiros possamos aprender algo com o exemplo cubano e lutar pela saúde pública aqui também. Afinal, aqui a gente nem tem um embargo e mesmo assim estamos piores do que eles.